Bem-vindos à terceira aula de nosso curso A Ordem das Disciplinas. Como anunciado, vou tratar aqui das chamadas partes potenciais da lógica. Relembre-se o que são partes potenciais. Tome-se, por exemplo, a alma humana. A alma humana é constituída de três partes. A parte intelectiva ou intelectual, a parte sensitiva ou animal e a parte vegetativa ou nutritiva. Pois bem, propriamente falando, humana é a parte intelectiva, é o que nos distingue dos demais animais. Menos humana, menos propriamente humana, é a parte sensitiva de nossa alma, aquela que compartilhamos com os animais brutos. E menos potencialmente ainda, menos propriamente ainda, é humana a parte vegetativa que compartilhamos com os animais, cuja vida é nutrir-se e crescer. Muito bem? Assim também, mutatis mutandis, ou analogamente, a lógica, que em sentido estrito já estudamos na aula passada, tem suas partes potenciais. Quais são elas? Repitam-se. Primeiro, vem em escala descendente a tópica ou dialética, estudada no livro Os Tópicos de Aristóteles. A seguir, vem a retórica, estudada no livro Retórica de Aristóteles. E, por fim, a poética ou artes do belo, estudadas parcialmente na poética de Aristóteles. Entendamo-lo perfeitamente. A importância destas três artes, a dialética, a retórica e a poética, é enorme para a vida humana. Infelizmente, tudo isso foi muito desleixado ao longo dos tempos, sobretudo depois da Idade Média. Veio progressivamente caindo em decadência. Mas vejam, no outro dia li, para meu espanto, certo sacerdote dizer que a opinião é produzida nos porões de nossa vontade e antepõe-se à verdade. Isto é falso. Antes de atingirmos a ciência, a verdade, atingimos a opinião mais provável. Isto é do homem, hein? Antes de atingir a verdade, a ciência, com respeito a algo, temos de passar pelo estágio da opinião. O que esse sacerdote quis dizer, talvez, fosse que o mundo moderno opina num pandemônio de vozes, que de fato é. O mundo moderno é um pandemônio de opiniões. Mas uma coisa é que se emitam opiniões, se alcancem opiniões sem a devida arte. Outra coisa é que se alcance a opinião mais provável mediante a arte da tópica ou dialética. Expliquemos um pouquinho melhor. Quando se alcança a ciência de algo, está-se firmemente agarrado a este algo, a esta verdade alcançada. Está-se firme, é inabalável. Alcançamos uma certeza demonstrativamente. E já estudamos o tratado da demonstração nos segundos analíticos ou analíticos posteriores. Mas às vezes, muitas vezes, não conseguimos alcançar a verdade, ou ainda ou para sempre. O que é a opinião mais provável? Quando alcançamos, segundo as regras da dialética, da arte da dialética, a opinião mais provável, isto quer dizer que de duas possibilidades, agarro-me a uma como a mais provável. Agarro-me firmemente, porque cheguei aí mediante a arte da dialética. Mas ainda assim, ainda que agarrado à opinião mais provável, ainda me permanece certo receio de que a opinião oposta é que seja verdadeira. Mas tanto é falso
que a opinião é o oposto da verdade, que a opinião tem lugar no âmbito da mesma ciência. Dou um exemplo. Algumas vezes em sua Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino não alcança a ciência. Por exemplo, ao discutir os dias da criação, os 7 dias da criação, segundo Gênesis, ele simplesmente não emite uma certeza. Ele alcança a opinião mais provável ou apenas arrola a opinião dos padres apostólicos com respeito ao assunto. Vejam, isto no âmbito mesmo da ciência teológica sagrada, em seu momento culminante, que é a Suma Teológica. Muitas vezes, no âmbito da ciência, não conseguimos, repita-se, alcançar a certeza, mediante a demonstração e tal como aprendido nos segundos analíticos ou analíticos posteriores de Aristóteles. Então, emite-se uma opinião mais provável, aqui, que é alcançada segundo as regras da dialética, da arte da dialética, e aqui nos agarramos firmemente, mas ainda, repita-se, com receio de que a opinião oposta é que seja verdadeira. Pois bem, isto é parte do progresso, digamos assim, do progresso da razão humana. Isto é parte. Não é verdade que a opinião em si seja contrária à verdade. Ela é antes, se alcançada segundo as regras da arte da dialética, ela, ao contrário de ser o contrário, a oposição da verdade, é a antessala da verdade. Lembre-se, trata-se de partes potenciais. A dialética, ou seja, a arte de alcançar a opinião mais provável, é uma parte potencial muito próximo da lógica propriamente dita que estudamos na aula passada. Muito próximo, muito próximo. E não é por nada que Aristóteles escreveu o seu gordo volume chamado Tópicos, né? Quero dizer que sairá pelo Instituto Hugo de São Vítor o livro meu chamado Suma Dialética. É o comentário exatamente ao livro Os Tópicos de Aristóteles, né? Deve sair no fim do ano que vem. Bom, pois bem, estamos no segundo degrau descendentemente, né? Aqui, no primeiro degrau, lá no topo, no patamar superior, alcançamos a ciência com a lógica. Na dialética, alcançamos a opinião mais provável. Descemos um degrau e chegamos à retórica, estudado pelo livro Retórica, do mesmo gigante que foi Aristóteles. Qual é agora a definição desta arte chamada retórica? É a arte de fazer propender ao verossímil mediante uma suspeita de verdade. Vejam, verdade na lógica, opinião mais provável, suspeita de verdade na retórica. Certo? Aristóteles trata a retórica exclusivamente da arte oral da retórica, né? Essa é uma coisa que discuto num livro que sairá em janeiro do ano que vem, chamado Suma Retórica, que também sairá pelo Instituto Hugo de São Vítor. Discuto. A retórica resume-se, reduz-se, cinge-se à arte oral da retórica, ou também se pode fazer retórica por escrito. Peço que me esperem a solução dada no livro. Outra coisa, um sermão, uma homilia de um sacerdote na missa, é parte da retórica ou não é? Visa tão somente a induzir a uma suspeita de verdade? Também lhes peço que me esperem o livro A Suma Retórica. Pois bem, mas é um degrau porque se passa necessariamente. Ouso dizer, ademais, que a retórica é como se fora uma arte civil. É uma arte civil. É a polis, é a sociedade, é nela, é na polis, na sociedade, na cidade, que se desenvolve a arte retórica.
Ela surge mais precisamente na Grécia pelos debates que aconteciam na democracia ateniense, ou então nos debates chamados judiciários. Há várias formas ou espécies de retórica. Discuto-as todas no referido livro, mas o importante é atentar que estamos um degrau abaixo da dialética ou da tópica e que estamos no campo da arte que faz propender ao verossímil mediante a suspeita de verdade. Desçamos um degrau e caímos na poética. A definição de poética é a arte de fazer propender ao verdadeiro e ao bom mediante o belo e de fazer afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo que, porém, não pode ser feio, senão que tem de manter as notas do belo. Pois bem, acho que minha maior contribuição livresca se dará nesta área, né? Ou seja, com o meu livro das Artes do Belo, que sai agora no primeiro semestre deste ano, né? Junto com um documentário chamado As Artes do Belo. Pois bem, é que, antes de tudo, a poética são várias poéticas. Mais propriamente falando, a poética usa a palavra. É o que nós entendemos por literatura, também por teatro. Em parte o cinema. Mas também, entre as artes poéticas, está a música, está a dança, ou pode estar a dança, não confundir dança com a dança que você vai a uma boate e vai dançar, não é, né? Ou a dança ali no sambódromo. Não é isso, não é dança, é a dança artística. Já explicarei o que é. Inclui-se também, de certo modo, a pintura, né? O desenho e a escultura. O que caracteriza as artes poéticas? Antecipo aqui já. Ou artes do belo. Elas são artes de criar formas miméticos significantes e belas em ordem a fazer aquilo mesmo que já disse, propender ao bom e ao verdadeiro mediante o belo e a fazer afastar-se do mal e do falso mediante o horrendo. Muito bem. Analisemos cada partícula dessa definição. É uma arte mimética. Em que sentido? Mimesis ou mimese, no sentido exato em que lhe dá Aristóteles em sua poética. Estas artes imitam ações. Ações que podem ter sido verídicas ou não importa, não é este o caso. Mas em sua própria forma, elas imitam ações. A música, por exemplo, imitação. Etienne Gilson, em sua introdução às artes do belo, o nega, pois eu a afirmo. Como diz Aristóteles no último livro de sua Política, a música imita ações morais. Mas também a dança, se artística, imita ações. E se a literatura, o teatro, o cinema, a dança e a música imitam ações no tempo, a escultura e a pintura imitam ações congeladas no instante. Mas são todas, de algum modo, miméticas, imitadoras. Pois bem, mas são significantes. Por que são significantes? Porque em sua própria forma é que o fazem, é que o imitam. É uma maneira completamente diferente de como significamos nossas concepções mentais pelas palavras. É completamente diferente. É a própria forma das artes, das obras das artes do belo, que significam em sua própria forma aquilo que se quer significar. Ademais, hão de ser belas, para, mediante a catarse. O que é a catarse, segundo Aristóteles, ainda na poética? A catarse é a capacidade que têm estas artes de purificar nossas emoções e fazendo impedir que elas obstaculizem a nossa propensão à verdade e ao bom e ao bem e nos façam afastar
do mal e do falso. A catarse, por exemplo, na tragédia, que fazia a tragédia grega segundo Aristóteles. Ela fazia, infundia, incutia horror e compaixão. Exatamente. A compaixão é um bem. O horror você tem o horror ao horrendo e se afasta dele. E assim há uma purificação, catarse, termo médico, Aristóteles era médico, quer dizer exatamente isso, purificação das emoções, que, purificadas, deixam de obstaculizar a nossa vontade e o nosso intelecto. Assim, vê-se a importância imensa das artes do belo. E por que todas as revoluções se antecedem de uma revolução nas artes? Todas as revoluções pressupõem antes uma deformação artística, de modo que não se dê essa catarse que visa a fazer propender ao bom ou ao verdadeiro. A arte hoje, de modo geral, visa a fazer tender ao mal e ao falso. Daí, creio a importância imensa de retomar a poética de Aristóteles e aprofundá-la. Lembremos-nos que a poética de Aristóteles nos chegou parcial. Primeiro, parece um rascunho de aulas, né? Depois, chegou-nos somente uma pequena parte da poética, né? Infelizmente, Santo Tomás de Aquino escreveu sobre as artes do belo esparsamente, não concentradamente numa obra. Então é um trabalho um pouco ingente, é um pouco árduo, mas que é necessário, sobretudo neste momento em que, tendo de enfrentar ideologias e revoluções, temos de enfrentar também as artes, entre aspas, que estão a serviço dela. Pois bem, temos agora uma escadinha de maior certeza, a lógica, para menor certeza, que é a poética. São partes potenciais da lógica, estas quatro, né? Essas três: a dialética, que é mais próxima da lógica, a retórica, que vem abaixo, e a poética. Uma coisa que hoje se tenta muito é o resgate do sistema das 7 artes liberais, né? Do trivium e do quadrivium. Pois bem, essas 3 artes, teoricamente, fazem parte do trivium. O quadrivium há de ser reformulado completamente, né? Completamente, e isso trato já num livro que já se publicou. Pois bem, o trivium há de reformular-se segundo isto mesmo que eu disse. Na verdade, o trivium há de ser um quadrivium. Ele deve ser a lógica, a dialética, a retórica e a poética nesta ordem pedagógica, conquanto na vida real comecemos pelas artes. Tá? Já quando criança, já mergulhamos nas artes. Depois aprendemos a expressar-nos induzindo a suspeita de verdade. Depois aprendemos a alcançar a opinião mais provável, para, enfim, na maturidade intelectual, alcançarmos a ciência mediante este instrumento propedêutico de todas as demais disciplinas, que é a lógica em sentido estrito. Pois bem, creio que posso dar por terminada esta aula quanto às partes potenciais da lógica. Aquele que, em seu período mais jovem, teve a graça de poder estudar estas 4 artes, a lógica em sentido estrito, a dialética, a retórica e a poética, terá, muito provavelmente, grande possibilidade de alcançar a sabedoria na maturidade. A sabedoria não é coisa de juventude, a sabedoria é coisa de maturidade. Às vezes, é verdade, temos surpresas, né? Eu sempre disse que ninguém é filósofo antes dos 50. E, de repente, aparece-me um rapaz, o Daniel Scherer, que é filósofo aos 32 anos. Lança seu livro agora, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica. Mas são exceções. A maioria das pessoas atinge na maturidade a ciência. O próprio Aristóteles foi assim. Santo Tomás já não. Santo Tomás, aos 21 anos, já era sábio, né? Mas isso é um homem talhado por Deus. Mas, para que alcancemos, seja extraordinariamente,
a filosofia ou ciência, jovens, aos 32 anos, como Daniel Scherer, ou na maturidade, depois dos 40, dos 50, é fundamental galgar essa escada que conduz à lógica mediante suas partes potenciais, a começar na vida real, pela poética, depois a retórica, depois a dialética e finalmente a lógica. E, segundo a ordem pedagógica, deve ensinar-se a começar pela lógica em sentido estrito, descer para a dialética, depois para a retórica e, finalmente, para a poética ou artes poéticas ou as artes do belo. Pois bem, dou por encerrada esta aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, quando tratarei a física geral e suas partes subjetivas. Assunto de importância candente, atualíssima e também árduo, mas com respeito ao qual temos o trabalho admirável chamado La Naturaleza e sus Causas, do padre argentino Álvaro Calderón. Muito obrigado pela atenção uma vez mais e até a próxima aula.